Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Palavra de Deus tem eficácia e tem força de transformação. O profeta Isaías diz que a palavra de Deus não volta para Deus sem cumprir os efeitos esperados. Assim como a chuva e a neve caem do céu, para lá não voltam antes de molhar, fazer germinar, fecundar a semente, crescer e produzir frutos, assim também é a palavra de Deus. Ela não volta vazia, ela cumpre o seu efeito. Por isso vamos deixar que esta palavra alcance o mais íntimo do nosso coração, que ela possa germinar, crescer e produzir muitos e bons frutos. Te convido, meu irmão, minha irmã, a neste momento especial da nossa escuta da palavra de Deus, abrir os seus ouvidos, abrir o seu coração e deixar que esta mensagem do Evangelho encontre abrigo na sua vida. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Por esse tempo, pôs-se Jesus a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e doutores e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, ouvimos hoje um pequeno trecho do Evangelho de Mateus, mas que tem muito a nos ensinar. Por isso deixemos que o Espírito nos dê o discernimento, a sabedoria, a abertura para acolher esta mensagem que é dirigida ao nosso coração. O primeiro ensinamento que nós recebemos deste trecho que nós ouvimos é que a oração é importante. Jesus, o Filho de Deus, rezava sempre. E aqui nós temos justamente uma prece, uma oração confiante de Jesus ao Pai. Obviamente a pergunta que nós fazemos inicialmente é esta: nós rezamos? Nós sentimos a necessidade da oração? Quanto tempo do meu dia eu reservo para a oração? Como é a minha intimidade com o Pai? Eu sou como Jesus, que cria esta intimidade, esse diálogo de amor com o Pai Eterno? Bem, e qual é o conteúdo dessa oração de Jesus? O que Jesus expressa em suas palavras diante do Pai Eterno? É isso que nós somos convidados a, neste momento, refletir. A oração de Jesus é uma oração essencialmente filial. Diz Jesus: Eu te louvo, ó Pai. A oração de Jesus é uma expressão de louvor. Eu te louvo, ó Pai. Como seria bom se nós aprendêssemos também a fazer a nossa oração, o nosso ato de louvor ao Pai Eterno por reconhecer tudo de bom que Ele realiza em nossa vida. Por isso a oração começa justamente com essa expressão: Eu te louvo, ó Pai. E depois é interessante que este louvor é um louvor filial. Jesus reza e reza como filho. Também nós, quando nos colocamos diante de Deus, a nossa oração deve ser essencialmente uma oração filial, rezar como filhos e filhas. Por isso, sempre que nos coloquemos diante de Deus, devemos nos colocar nesta atitude de filhos diante do Pai. Eu te louvo, ó Pai. Depois, esta oração de Jesus reconhece o senhorio do Pai Eterno em todos os lugares, sobre todas as coisas. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Senhor do céu e da terra. E por que este louvor de Jesus ao Pai? É interessante a motivação do porquê Jesus faz este ato de louvor ao Pai. Por que Jesus louva ao Pai reconhecendo o seu senhorio no céu e na terra? Diz o Evangelho:
porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Aqui, querido irmão, querida irmã, nós aprendemos que o cristianismo não combina com soberba, não combina com vaidade, não combina com ensimesmamento. É preciso que nós façamos o caminho contrário, de esvaziamento, de humildade, que deixemos de lado todo tipo de soberba. As pessoas ensimesmadas não conseguem fazer esta experiência íntima, profunda com Deus. Por quê? Porque Ele se revela aos pequeninos. É isso que contempla a oração de Jesus. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelaste essas coisas aos pequeninos e as ocultastes dos sábios e doutores. Por isso, quando a gente se coloca diante de Deus, é preciso que a gente tenha esta humildade, que a gente não se coloque diante de Deus com prepotência. Deste modo, não conseguiremos acolher a sua revelação. A sua revelação se dá a um coração que é humilde, coração aberto, um coração sereno, despojado de qualquer tipo de vaidade e prepotência. Depois, esta oração também nos mostra, como diz o próprio Jesus, sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Isto é, agrada ao Pai um coração humilde, que sabe acolher a revelação de Deus. A soberba, ela pensa que a revelação é fruto da sua inteligência. E como o próprio nome revelação diz, é Deus quem se manifesta, é Ele quem se mostra, é Ele quem se revela, é Ele quem se mostra para cada um de nós. Por isso, a humildade é essencial para acolher a revelação de Deus. Assim foi do teu agrado, ó Pai. E depois Jesus vai mostrar essa intimidade dele com o Pai. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Portanto, é uma relação de intimidade entre o Pai e o Filho. Não podemos conhecer o Pai eterno se não passamos por Jesus. Se queremos conhecer verdadeiramente quem é o Pai eterno, devemos olhar para Jesus, olhar tudo o que Jesus fez, tudo o que Ele falou, e assim nos será revelado o rosto do Pai eterno. E igualmente, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E o finalzinho do Evangelho diz que nós só conheceremos o Pai por aquilo que o Filho conceder a cada um de nós de conhecê-lo. Como hoje nós podemos fazer este caminho de conhecimento do Pai? Sobretudo através da escuta do Evangelho. Como nós temos dedicado tempo, espaço na nossa vida para estudar e escutar o Evangelho de Jesus Cristo. Repitamos sempre, ninguém conhece o Pai a não ser pelo Filho. É o Filho quem nos dá a conhecer o rosto do Pai eterno. Por isso, meu irmão e minha irmã, neste momento de escuta da Palavra de Deus, de reflexão sobre a Palavra de Deus, nós queremos pedir um coração humilde, despojado de qualquer tipo de vaidade, de soberba. Não pensemos que é a nossa inteligência que vai nos salvar. Não, é a bondade de Deus que quis revelar-se aos pequeninos. E esta é a razão do louvor de Cristo ao Pai. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Por isso, um coração humilde, um coração aberto, este coração é capaz de acolher a revelação que vem de Deus. Tiremos de nós qualquer tipo de soberba e qualquer tipo de vaidade. Deixemos que esta mensagem do Evangelho alcance profundamente o nosso ser. Que o Pai Eterno nos dê esta graça de saber contemplar o seu rosto através de seu Filho Jesus. Que os nossos olhos estejam sempre fixos em Jesus e, olhando para Ele, contemplemos o rosto do Pai Eterno. E que tire de nós todo tipo de soberba. Nós não seremos salvos pela nossa própria inteligência. Seremos salvos pela graça de Deus. É Ele quem se nos revela, é Ele quem se mostra a cada um de nós. Da nossa parte, cabe ter abertura e acolher aquilo que o Senhor manifesta. Portanto, se queremos conhecer verdadeiramente o Pai Eterno, olhemos para Jesus, o seu Filho. Ninguém viu o Pai, ninguém conhece o Pai,
a não ser pelo Filho e a quem o Filho quiser revelar. Procuremos olhar para Jesus e nele contemplar o rosto do Pai Eterno. O Evangelho que nós ouvimos hoje, meu irmão e minha irmã, mostra justamente Jesus em atitude de oração, louvando o Pai Eterno. Por isso que nós queremos concluir este nosso momento de escuta da Palavra de Deus, também fazendo o nosso ato de louvor pela bondade de Deus e, sobretudo, louvando e pedindo um coração que seja humilde, despojado de qualquer tipo de vaidade e soberba. Somente um coração humilde pode acolher a revelação que vem de Deus. Por isso rezemos confiantes. Pai Eterno, te louvamos pela oportunidade deste momento tão importante de escutar a mensagem do Evangelho de Teu Filho Jesus. Dá-nos um coração sereno, um coração humilde. Tira do nosso coração todo tipo de soberba e vaidade. Somente com a humildade, Pai Eterno, poderemos acolher a Tua revelação em Cristo Jesus. Ajuda-nos a manter os nossos olhos fixos em Jesus Cristo, Teu Filho amado, e deste modo contemplaremos a Tua própria face, ó Pai Eterno. Envia sobre nós o Teu Espírito e dá-nos força para continuar neste mundo, fiéis ao Teu projeto de amor. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.